Seja muito bem-vindo ao podcast mais disruptivo do Brasil. E hoje, eu, Juliana Vieira, tenho o grande prazer de trazer uma mulher empoderada, de trazer uma mulher inteligente do mercado corporativo. Ela que é treinadora comportamental, ela que faz gestão e que ensina você, empresário, a fazer gestão corporativa da melhor maneira possível. O nome dela é Fátima Andrade. Seja muito bem-vinda ao Disruptivo. Obrigada. Você tem uma experiência enorme. Eu me apaixonei quando eu vi sua palestra no evento. E eu quis trazer você aqui especialmente para falar de um tema muito atual. NR1. Perfeito. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero que você se apresente, porque o público vai te adorar. Muito bom, muito bom. Por onde você passou, a sua carreira, se apresente. O Disruptivo é todo seu. Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Eu também me apaixonei pela sua energia, pela tua força. Eu tenho aí 30 anos de mercado corporativo, né? Uau! Quando eu digo que eu sou consultora de gestão empresarial e treinadora comportamental, porque uma coisa não vive sem a outra. Exato. A verdade é essa. Sou criadora do método Gestar. Método Gestar. Eu ia perguntar o que O que é. é gestar? É gestar com alma, né? Então você tem que ter um trabalho de liderança com o coração, não só com a força. Você tem que colocar alma. O G é de gestar, de gestão e liderança, né? O E, escuta ativa. Para gerir, você precisa escutar ativamente, né? O S, de sentir e ser simples. Tem que fazer uma coisa simples. O nosso feijão com arroz. Aplicável. Aplicável. Execuível. Exatamente. Né? E o T é de transformação. Então, você gere, você escuta e você tem que transformar com amor e carinho e com resultado. Porque sem resultado não tem dinheiro no bolso e não adianta você gerir. Então, o gestar A gente é tem isso. que ser sincero, né? Tem que ter sem resultado. não dá. Sem resultado não dá. Não vai pagar a conta no final do mês. Não vai pagar a conta. Então, assim, já atuei no mercado corporativo por 30 anos, em grandes empresas, em grandes corporações, na área de varejo, alimento e telecomunicações. Né? E estou empreendendo, fazendo consultorias empresariais de gestão, treinamento, workshop, palestras, né? E treinamentos quebrando as nossas crenças limitantes que todos nós temos. Totalmente. Metodologia própria, Exatamente. trazendo uma nova visão para o mercado. Com inteligência emocional. Porque eu só posso te levar por caminhos que eu já passei. Então, esse caminho eu falo, sucesso ama, direção, clareza e movimento. Gente, não, peraí, ela vai repetir, eu vou repetir com ela. Sucesso ama, direção, clareza e movimento. Direção, clareza e movimento. Estão me ouvindo? Não pode ficar direção, parado. Clareza, movimento. Direção, clareza, movimento. Vai virar música. Não, isso aí é Sucesso mantra. ama o quê? Direção, clareza e movimento. Direção, clareza e movimento. Direção, clareza e movimento. É isso, Exatamente gente. isso. Amei. Né? Então, assim, todos nesses anos que eu estou... Utilizei tudo isso no mercado corporativo e hoje eu utilizo para ampliar para mais pessoas, né? Então, para mais empresas. Fiz um evento no final de março chamada Jornada da Vida Exponencial. Porque nós somos exponenciais, nós nascemos para ser exponenciais. E somos improváveis. Eu conheço a sua história, você contou no evento. Eu quero que você conte para o público, porque o público vai se inspirar. Tem que contar. Vou contar rapidamente? Vai contar sim. Sabe por quê? Sim. Porque aqui, para sentar nessa cadeira do disruptivo, eu só convido pessoas improváveis. Eu só convido pessoas que, de alguma forma, romperam algo que parecia impossível. Sim. E você, meu amor, não só rompeu, você sambou! Eu amo o que eu faço. E, como eu digo, meu pai chegou, ele é de Bauru, Agudos, com uma menina de 3 anos de idade no colo, ele e minha mãe na casa do meu tio militar,
né? E chegou e falou, olha, eu vim para vencer em São Paulo, né? E aí meu tio falou assim, se você não vencer, você pega a tua filha e volta pro interior. Isso tem prazo. Uau. Né? Aí Pesado. Muito pesado. E aí eu aprendi com meu pai desde pequena. Se você crer que você sabe. E você vai passar. Meu pai foi fazer um teste. Ele só dirigia trator, ele veio da roça, né? E ele foi fazer um teste, ele falou, vou ver como o da frente faz. E eu faço em seguida. E passo. Uau, que autoconfiança. Né? Ele foi o primeiro a ser chamado. Não teve alguém na frente dele. E aí? Ele acreditou que ele sabia fazer. E ele fez e passou. Uau. Né? Então, eu vim crescendo, vendo meu pai contar histórias dele. Que ele só trabalhava se ele só comia se ele trabalhasse. Né? Então, ele perdeu os pais com 5 anos de idade. Nossa. Ficou morando na casa de um, na casa de outro. E ele teve uma vida muito difícil. Mas meu pai era muito confiante. Ele sempre foi o meu incentivador. Né? Ele acreditava. Meu pai era uma pessoa muito íntegra. Ele é vivo? Não, infelizmente não mais. Que pena, eu ia querer conhecer. É uma pessoa incrível. Ele e a minha mãe foram os meus grandes mentores de vida. Que incrível. Porque não desistiram. Não tinham medo. Você ter esse exemplo dentro de casa não tem preço, né? Não. Que coisa incrível. Então, essa pessoa forte, determinada que você você conseguiu se inspirar nos seus pais. Sim. Que legal. Porque meu pai, tinha dias que nós esperávamos ele chegar para comprar comida. Mas você pensa que isso hoje é triste, é trauma? Não é! Para! Porque a gente esperava Isso brincando. Casca grossa! Grossei o couro. A gente esperava brincando. E eu passei por momentos na minha vida que eu ocultei tudo isso, porque eu também passei alguns momentos, porém, minhas filhas passaram pela guerra. Eu utilizo muito esse filme. Não sei se você assistiu, A Vida é Bela. Assisti. Minhas filhas passaram pela guerra e não sentiram que passaram pela guerra. Colocamos de uma forma lúdica. Meu pai fez isso conosco. Sabe por quê? Porque eu acho que, às vezes, não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece com você. É verdade. Como você reage a uma situação que acontece com você. Perfeito. E o que isso vai trazer de resultado para você. Você pode, em qualquer situação, ter 2 resultados. Um deles é positivo. Sim. E o outro não. Quem decide? Você. Exatamente isso. É você que decide o momento e se você vai continuar ou se você vai parar. Exato. Né? Eu decidi não parar. Sensacional. Decidi não parar. Eu sempre questionei muito que eu queria trabalhar. Eu sou da indústria, né? Aprendi a ser costureira. Adoro trabalhar em indústria, adoro! Achei que poderia ser, porque uma amiguinha minha era. Falei, eu também sou, se ela é, eu também posso ser. Cheguei lá para fazer o teste, era uma máquina elétrica. Falei, eu nunca. Uau! Liguei a máquina, ela disparou. Eu olhei com aquele olhar assustado, eu tinha 14 anos de idade, uma menina. Ele falou assim, você não sabe. Eu falei, não, realmente eu não sei, mas eu posso aprender. Ele olhou para mim e falou, então eu vou te contratar como um aprendiz. Nos momentos vagos, eu te ensino. Eu não tinha momentos vagos, eu deixava ele quase louco. Ele me ensinou. Eu aprendi a costurar em todas as máquinas. 1 agulha, 2 agulhas, galoneira, né, overlock, interlock. E aí eu fui crescendo. Traz essa coisa da moda, né? Eu assim, gosto. Aquela coisa chique, sofisticada, maravilhosa. Eu amo viver. Eu também amo. Amo viver. Por isso que a gente se deu bem. Verdade. E aí chegou um tempo que eu queria trabalhar em escritório. Todas as meninas trabalhavam em escritório. E eu só na fábrica, trabalhei em fábrica de doces, fábrica de tudo quanto é jeito. E aí eu falei, eu quero trabalhar em escritório. Só que ninguém me dava oportunidade. Porque quem nasceu para estar em fábrica tem que morrer trabalhando só na fábrica. Ele não tem oportunidade. Limitantes, né? Crenças limitantes. E as empresas fazem isso. Olha aquele registro. E não dá oportunidade para a pessoa.
Sabe o que acontece? Eu acho que muitas vezes a visão, isso vai ter tudo a ver com a NR1, que a gente vai Sim. conseguir linkar. As empresas, os gestores, os líderes, eles têm uma visão rasa do ser humano. E o que a gente precisa entender, por trás de resultado, por trás de alta performance, por trás de produtividade, existe um ser humano. Exato. E esse ser humano é um ser complexo, é um ser com sentimentos, é um ser que tem uma intangibilidade muito maior do que a racionalidade, porque o nosso subconsciente Sim. é muito mais forte e é muito maior do que aquilo que a gente tem acesso de informação. Perfeito. E acho que essa NR1 que veio e ela vai dissertar sobre isso, ela veio num momento muito propício. Perfeito. Porque nós estamos vivendo uma era de muita informação, muita pressão, resultados massivos, exponencialidade e o nosso mental, às vezes, não está preparado para acompanhar tudo isso na mesma velocidade que o mundo Vulcan exige. Com certeza. Então, a NR1, ela veio num momento crucial. Eu brinco que o que era bônus virou lei. O que era bônus virou lei, né? E agora, olha, nós vamos aproveitar o conhecimento da Fátima para que você entenda o que é a NR1, o que ela propõe, o que você, empresário, precisa adequar na sua empresa. Vai saber tudo agora, porque ela sabe tudo do assunto. Vou falar uma coisa para você. O líder, ele vai muito além do que ser chefe. É líder. Né? E isso muda o jogo, porque se ele sabe com quem ele está tratando, o perfil dessa pessoa, tudo muda. Ele sabe desenvolver pessoas. A NR, ela veio fazer o quê? Dar luz a isso, de uma liderança saudável, sustentável, ambiente seguro. Exemplo, eu costumo brincar que tem uma tomada dentro de uma casa e você tem crianças. O que você faz? Primeiro, você vê aquele protetor de tomada e coloca. Então, a NR1, ela veio... Porque, assim, já existe a PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Risco. PGR, PCMSO, LTCAT, tem um monte de coisas que já regem a segurança do trabalho. Exatamente isso. Na PGR, ali já estão embutidos o que nós fizemos, o que foi feito em si. Foi colocado agora um artigo que é o que fala dos riscos psicossociais, dos riscos emocionais. Há quanto tempo que já não existe isso? Sempre existiu. Sempre. Se a gente for parar para analisar, sempre existiu. Sempre que existiu uma relação de trabalho, sempre existiu. Exatamente. Só que o empresário hoje, ele se assusta. Será que o colaborador não vai usar isso contra a empresa? Não. Por isso tem que ter clareza. Lembra lá do clareza? Clareza do que é a NR1. Então, nós temos que o primeiro ponto é mapear esses riscos. Então, você que é empreendedor, que é empresário, primeiro passo é mapear esses riscos. Por quê? Primeiro você precisa saber aonde que eles estão acontecendo. E outra coisa, todo mundo vai ter que praticar, vai ser obrigatório para todas as empresas, todos os CNPJs. De um colaborador. Ah, perfeito. E isso já é uma informação essencial. E ela entrou em vigor agora, 25 de maio. E as empresas têm que se adequar até quando? 26 de maio de 2026. Então, um ano. Um ano. É pouquíssimo tempo. Por isso que é importante você mapear, você entender aonde esses riscos estão. Mas, Fátima, como é que eu faço isso? Como? Vai lá no seu RH, dá uma olhada, os seus atestados por afastamento. Já é um ponto. Tem outros pontos. Como é que está a sua liderança? Ela é tóxica? Tem pesquisa de clima? Você tem que avaliar todos isso. Por isso que é importante. Todos esses índices vão fazer parte. Exemplo. E ela vai ser utilizada como parâmetro para a renovação de alguma ISO? Como vai ser isso? Já está previsto isso, tá? Você já tem empresas se movimentando para realizar essa certificação. Tá? Ainda não tem uma certificação de ISO. Mas ela vai porque muitas empresas de ambientes sustentáveis vão procurar empresas que estejam adequadas. Vamos lá. Quando a gente começou a falar de risco, isso já existe do PGR, em uma empresa que tem escada, o que a empresa olha? Se tem corrimão. Claro. Né? Se tem as fitas. Exato. As placas. Exato. E a NR1, Juliana?
Como é que vai ser feito isso? Então, é isso que eu penso. Porque eu entendi bem o que é, mas eu falei, gente, como que vai fiscalizar na prática? Como que isso vai acontecer na prática? Então, primeiro, vamos mapear? Mapeamos. Eu já sei aonde que estão os meus riscos psicossociais dentro da empresa. Então, eu tenho que olhar pesquisa de clima, eu tenho que olhar treinamento. Lembrando que isso não é responsabilidade só do RH. De todas as áreas. De todas as Claro, áreas, né? claro. Porque muitas empresas estão falando assim, o RH vai implantar. Mas não é só do RH, gente. Essa responsabilidade é de todos. O RH detém a informação. Ele tem lá os CIDs de afastamento, quantidade de faltas para o colaborador. Primeiro ponto, a liderança sua está preparada para esse risco? Primeiro ponto, a pergunta. É primeiro ponto para se pensar. Uma liderança Será tóxica. Que está? O que ela não causa? Um doente. Não é? Burnout? Burnout. Tá claro. Né? Então, assim, vamos começar. Eu mapeei todos os riscos. Após isso, você mapeou. Então eu vou fazer um cronograma de treinamento e tá tudo ok? Não. O cronograma não resolve. Tem que fiscalizar, né? Você tem que implantar esse treinamento. Você tem que treinar esses colaboradores. Por exemplo, análise de perfil. Se eu faço uma boa análise de perfil, Vai colocar a pessoa certa no lugar certo, essa pessoa vai estar feliz, vai produzir como tem que produzir e pronto. Mas não é fácil. não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de gente. Adoro trabalhar com gente. Já fui gerente de contrato, gerente de papel. Sofreu. Horrores. Meu Deus, deve ter sido uma fase péssima. Mas, aí que tá, a análise de perfil, ela te ensina você lidar fora da sua zona de conforto. Então, por exemplo, quando eu trabalhava em uma grande empresa de varejo, veio um candidato maravilhoso. Falava bem, se expressava bem e ele estava precisando trabalhar. E eu tinha uma vaga para vendas, que eu coordenava 60 pessoas de vendas em um call center e tinha também a área de saque. Eu falei para ele, olha, a vaga de saque não é para você. Fiz um teste de avaliação de perfil, além de perceber todo, né, o falar dele. Ele falou, mas eu preciso trabalhar. Eu falei, se eu te contratar, eu vou te demitir daqui 2 meses. Ou você vai pedir a conta porque você não é o seu perfil. Quando eu tiver uma vaga de vendas, eu te chamo. Ele, tá bom. 30 dias após, surgiu uma vaga. Eu chamei. De venda! Era um dos meus melhores vendedores. Olha que incrível. Porque ele fazia aquilo que ele tem perfil para ser. A pessoa certa no lugar certo. Então, quando você percebe que a pessoa tem esse diferencial, incentiva o que ele tem de extraordinário e ajuda no que ele precisa melhorar para fazer esse equilíbrio. E a NR1 prevê isso, justamente essa análise É uma de ação. perfil. Olha que legal, é uma das ações que É uma está das ações dentro. que você pode Olha, colocar. que Por incrível. exemplo, chegou lá o fiscal na sua empresa. O que você fez? Eu fiz uma pesquisa de clima, eu dei treinamento de inteligência emocional Sim. para os meus líderes ou para minhas equipes. Eu, antes de contratar, hoje eu faço análise de perfil. Olha só, É uma ação. o insight, que legal. Entendeu? Então, empresário, calma, né, Fátima? Calma, sabe por quê? Para você que ainda não fez nada, todas as ações que você começar a fazer a partir de agora, Documente tudo. vai entrar como Vai. melhoria. E para você que já faz, calma mais ainda. Você vai evidenciar cada vez mais aquilo que você faz. Estruturar, criar processos e fluxos para você conseguir demonstrar. E outra coisa, eles não vão conseguir fiscalizar todo mundo ao mesmo tempo. Então, acredito que apesar desse um ano que nós temos aí de adequação, a gente ainda vai ter um tempinho. E claro, não vai sair penalizando as pessoas. Depois de uma fiscalização, você tem um prazo para se adequar. Sim. E depois você recebe novamente uma visita, isso numa auditoria externa. Mas claro que todo Você mundo pode vai fazer uma interna. Com certeza tem que fazer. claro. E isso você conta com o teu RH. Sim. E aí, fazendo uma pesquisa de clima, além de ser uma ação, te ajuda a identificar os seus riscos. Então, faça uma pesquisa de clima na sua empresa. Entendeu? Identifique onde estão os riscos. Prepare a sua liderança. Só que aí a gente vai falar de pesquisa de clima, a gente vai entrar num ponto muito delicado. E aqui a gente tá no Disruptivo, a gente fala a real. Legal. Não passo a mão na cabeça de ninguém. Quem quiser terminar de assistir, termina. Quem não quiser, ó,
Até o próximo episódio. Aí vão ficar, que todo mundo vai querer assistir. Mexe no bolso. Mexe no bolso. Mas é o seguinte, vamos falar a real? Vamos. A pesquisa de clima, muitas vezes é hipócrita. Muitas vezes é controlada por quem não tem que ser controlado. Muitas vezes o próprio avaliado está acompanhando Não pode. o funcionário Anônimo, que está fazendo a avaliação. Eu falo pra você porque eu já vi isso em diversas empresas, Sim. tá? Então, assim, acho que a gente também tem que trazer aqui em pauta pra realidade que essa hipocrisia tem que acabar. Sim. As empresas têm que estar preparadas para ouvir, para entender e para se adequar à realidade daquilo que as pessoas pensam sobre elas. É o pulo do gato, você fazer uma pesquisa transparente. Pois é. Com ela em mãos, você vai ter um mapa. Mas sabe o que acontece? Muitas empresas se preocupam mais com o papel, em você ter lá, sou uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar. Mas a que custo a empresa chegou? Será que ela seguiu todos os processos que deveria ter seguido? Será que foi transparente? Será que o funcionário realmente avaliou aquela situação de uma maneira tranquila, se sentindo à vontade, para ser sincero, como a gente está sendo aqui? E será que você tratou o que ele reclamou? Não. Porque se você não Maioria das tratou, vezes quando não. tiver a segunda pesquisa, para que isso? Perde credibilidade. Total. Só que aí o que acontece? Um pouquinho antes da pesquisa, começa a ter algumas ações, aí promete aqui, promete ali. Aí, pode. sabe? Não Infelizmente, eu tô trazendo isso à tona e é um assunto muito delicado e talvez os empresários estejam odiando que eu esteja trazendo isso à tona, mas é é a bom. realidade. Eu estava semana passada em 2 empresas na cidade de Manaus, que a gente presta consultoria. Primeira coisa que a gente foi fazer, entrevista com o colaborador. Eu fiz cerca de 50 entrevistas de diversas áreas com esses colaboradores para entender o real sentimento dele em relação a. Lembrando sempre, é para colaborar com a equipe. É colaborar com todas. Isso eu já faço há algum tempo. A segunda empresa, eu já tinha feito anteriormente, já estavam com as coisas implantadas. Uau! Então você basicamente chegou lá e fez um overview, fez um 360 daquilo que ele já tem. Já tem. Sugeriu melhorias Exato. e pronto. Eles Que legal. sugeriram as melhorias, intranet que eles pediram. Que legal! Já estava funcionando. Eles voltaram para dar feedback. O endomarketing que não estava funcionando, começou a funcionar. Porque, assim, algumas coisas, gente, deixam um ambiente feliz. Se eu estou feliz no meu ambiente de trabalho, eu não tenho por que faltar. Eu não quero sair. O meu turnover baixa. O meu resultado aumenta. Absenteísmo diminui. E resultado vem para o bolso. Sim. Retroalimenta todo o processo. Então, se eu tenho uma gestão com alma, vamos falar de gestar, uma gestão com alma que gera transformação, que acolhe o seu colaborador e não é passar a mão na cabeça, gente. A cobrança de meta para quem trabalha com vendas vai continuar, mas como ela é feita? Isso que é importante. Por quê? Eu preciso entender por que você não está atingindo a sua meta. Exato. Sempre tem um porquê. Sempre. Então, ou falta treinamento, ou ele não quer. Ou tá no lugar errado. Ou tá no lugar não errado. é vendedor. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, você entende que isso vai gerar transformação? Eu acolhi, eu entendi. Vamos transformar, vamos junto. E vamos combinar uma coisa. Quando você está fazendo algo que você ama e que você é bom, não tem como dar Não, errado. não tem. Não É sucesso dá. na É certa. sucesso. Sucesso. É sucesso. Sucesso ama clareza e movimento. Total. Não tem total, como. é. Eu amo o que eu faço. Eu faço isso com prazer, não é um peso. E é isso que as pessoas precisam começar a entender, que quando você trata bem o seu colaborador, ele faz aquilo feliz, ele traz resultado. Então, não é só no chicote que a gente traz resultado. E não precisa desse medo todo, né? Que Não. os empresários estão hoje com a implementação da CNR. Então, eu acho que você vir aqui hoje foi muito bacana, porque você pôde esclarecer que a ANR1, ela não vai beneficiar somente o funcionário, porque é assim que muitos empresários estão pensando, ela vai beneficiar
ambas as partes, de modo que você vai ter um funcionário mais produtivo, Sim. um ambiente mais salutar, Sim. você vai ter resultados incríveis. Sim. E sim, o funcionário vai entender que ele também tem responsabilidade Sim. sobre isso. Em tudo na vida nós temos responsabilidade. A partir do momento que você deixa claro, ter meta clara, definida, e ele entender que ele está lá para cumprir essa função. Por isso que é importante, eu vou bater um pouquinho nesse ponto, você mapear e entender os seus riscos, para depois você partir para ação. Não é saindo fazendo ações. Primeira coisa é fazer um diagnóstico. É porque em cada empresa vai ser um diagnóstico diferente. Em cada né? área. O risco do financeiro é igual o de vendas? Não. O do Gente, o RH também tem risco da pessoa entrar em burnout. O jurídico, Quais são os o indicadores de da sua área? qualidade. O do piso. Então, não é só... Não, vamos tratar vendas porque a gente cobra muito. E É o porque saque? vendas é a locomotiva que faz o negócio acontecer. Mas também, se você tem índice de devolução, de clientes reclamando de pós-venda, você tem um problemão. Como é que tá melhor, a sua às vezes, você experiência? nem vender do que você vender e ter um problema de pós-venda que pode te dar um prejuízo maior do que a sua margem na hora da venda. Assim, eu trabalho com experiência de cliente, experiência de colaborador há 30 anos. Colaborador feliz vende mais, cliente feliz compra mais. É um elo. Um não funciona sem o outro. Né? Então, você tem que ter um colaborador feliz. Isso não quer dizer que ele não tenha cobrança, que ele não tenha que te entregar resultado. E nem que o mundo é perfeito, que Exato, não existe. Não existe, não existe. E o cliente, quando ele se sente acolhido pelo vendedor, a hora que ele fez uma reclamação, no financeiro, quando ele não recebeu o boleto ou quando ele atrasou, todas as áreas estão ligadas. Então, se você olhar experiência de cliente, experiência de colaborador e NR1, é interligado. É um fluxo contínuo. É um fluxo. Isso que você falou tem tudo a ver. Eu digo pelo meu próprio mercado, porque os clientes gostam de fechar negócio comigo, porque eu falo a real. Você pode ter problema. Eu trabalho com pessoas. Sim. Eu vendo segurança, eu vendo limpeza, eu vendo portaria, eu vendo serviços. Então, eu posso ter problema na ponta. Sim. Só que o que eu falo pro cliente é, quando acontecer alguma coisa, e se acontecer alguma coisa, não importa o dia, não importa a hora, você vai me ligar e eu vou resolver. Exato. Porque não tem como você falar que não vai acontecer nada, porque pode acontecer. Pode Só que acontecer e vai qual acontecer. é o apoio que você vai dar? Qual vai ser a sua ação quando acontecer? Você vai estar disponível ou o seu celular vai estar desligado? Você vai estar ali pro cliente ou você vai sumir? Tem gente que vende e some. Não. Então, acho que o que faz também a grande diferença aí e vai unir essa locomotiva é a gente também pensar no cliente. Sim. Então, você vai pensar como empresário, você vai pensar no seu funcionário e aí você vai pensar no cliente. E quando essa locomotiva inteira estiver funcionando de uma maneira... Não para. Ótima. É só resultado. Ai, que coisa Aí linda, você tem uma meu empresa, Deus. aí você tem uma empresa exponencial. Não é? Porque aí você tratou todas as Sim, dores. sim. Eu falo uma coisa, o cliente sabe que ele pode ter problema. Sim. O que diferencia é a velocidade com que você corrige. Exato. É exato. Disse tudo, fechou com chave de ouro. Minha querida. E assim, ó, eu vou dar para os seus clientes que estão assistindo 3 diagnósticos de... Como assim? Eu ia pegar de você de NR1. surpresa. Ah, não. Você acabou comigo agora. Você é tão disruptiva que você acabou com a minha surpresa. Eu ia falar, vou te pegar agora na curva. Você já entregou o presente. Tá tudo certo, isso é ótimo. Então, quem entrar em contato com você, com a hashtag disruptivo, vai ganhar 3 diagnósticos. os 3 primeiros. Ai, gente, os 3 primeiros vão ganhar diagnóstico da NR1. Entra lá no meu Instagram, Uau! coloca a hashtag disruptivo. Arrasou! Ou entrar em contato com você também, pode colocar lá na sua hashtag disruptivo Fátima Andrade, e aí tem 3 diagnósticos. Nossa, aí pra sensacional. gente mapear. Que presente sensacional! Toma essa! Sabe por quê? Presentão. O importante é a gente fazer esse movimento. Lembra que eu falei? Sucesso ama clareza e movimento? A gente tem que ter clareza do que a gente quer. Então vamos movimentar.
Isso mesmo. Agora, a gente já tá aqui há meia hora conversando e o tempo fez assim, eu nem vi passar. Por mim, eu ficava o dia inteiro. Que você é muito agradável. A gente fala muito. Mas eu quero que você seja concisa e entregue agora para o nosso público um conselho de NR1 para funcionários e um conselho de NR1 para o empregador. Dá esses 2 conselhos para a gente fechar com chave de ouro esse podcast. Tá. Para o empregador, mapeie os seus riscos. Coloque um cronograma de atividades que seja execuível, que você vá executar de verdade. Não adianta o treinamento estar na planilha e não estar em ação. Acompanhe os resultados, coloque KPIs desses resultados para cada área, porque todos estão envolvidos nesse processo. Sem indicador, eu sempre digo, quem não mede, não gerencia. Ponto. Sensacional. Não tem nem o que acrescentar. Agora sim, o funcionário tá achando que tá na zona de conforto, que agora, uhul! É importante. Não. Então eu quero que você esclareça isso aí também para fechar. O empregador, ele pode aplicar sanções também, porque a gente não está no paraíso, gente. Nós vivemos num mundo real, não é no mundo de Alice. Então, o empregador, ele vai aplicar análise de perfil, ele vai analisar comportamento, se necessário vai aplicar feedback e você tem que se adequar ao resultado desses feedbacks para dar resultado dentro da sua função. Ah, então, se ele falar alto comigo, não, ele já vai estar orientado a não falar alto com você. Mas se ele te cobrar por um resultado que é uma meta sua, lembra lá, empregador, que tem que ter meta para tudo? E se você tem ciência, você aceitou essa função, você se colocou disponível, a gente tem que entregar. O que vai haver, o que era bônus, eu vou chamar para conversar, eu vou ter consulta com psicólogo, com terapeuta, eu vou ter treinamento motivacional, participe, mas com o coração aberto. Se você for para um treinamento e não abrir, não estiver disponível, não vai dar certo. Nem para você e nem para o empregador. Aí perdem os dois. Isso é importante. Quando você vai para um treinamento motivacional, o motivacional ele te motiva. Mas você tem que fazer ele continuar vivendo dentro de você. Vocês têm que estar aberto. Eu vou falar uma coisa muito séria. A chave da mudança, ela não abre para o lado de fora. É só para o lado de dentro. E é você quem abre. Nossa, fechou com chave de ouro. Fátima, não tenho palavras para agradecer pelo seu tempo, a oportunidade, pela disponibilidade. Vou mandar o link desse podcast para você e vai ser um prazer compartilhar isso com você. Gratidão, eu agradeço por tudo, gratidão. Foi maravilhoso. O seu conhecimento vai agregar demais para os empresários, para os funcionários, para todos que assistirem esse podcast. E o presentão! Ai, meu Deus, que presentão! 3 diagnósticos de NR1. É hashtag disruptivo. Um beijo no seu coração. Dá o meu hashtag para que eles coloquem lá no Instagram. Vai tá? Vai tá? Opa, mas ótimo. Pode falar aqui, já estamos finalizando, mas a Fátima vai deixar os contatos. Pode falar aqui pra câmera do meio. É Fátima Andrade _CX. Então entra lá, me segue e coloca hashtag disruptivo, eu quero meu diagnóstico. Os 3 primeiros, eu vou na sua empresa, presencial, porque diagnóstico se faz no chão, na presencial, na sua empresa. Identificar quais são os seus piores riscos para você não ser pego em contradição com a NR1. NR1 na veia, diagnóstico, Bora. Presentão. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por tudo e até o próximo episódio.